Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Karina, como vocês sabem, e essa é a nossa segunda aula online. E essa aula é basicamente uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos até aqui, porque essa semana vocês farão a prova, certo? Com auxílio da apostila, com auxílio das aulas presenciais. E quem não participou das aulas presenciais, somente com a apostila e com os vídeos extras, conseguem realizar a nossa avaliação, porque é uma avaliação bem básica, né? Porque ela envolve os princípios da língua portuguesa na questão gramatical. Outro ponto, nós já vamos iniciar com a questão das aulas de matemática e, em seguida, nós já teremos o recesso, que será agora dia 20, que culmina com a nossa confraternização. Essa revisão que nós vamos fazer agora, ela se baseia nas nossas 10 classes gramaticais, que foram as 10 classes estudadas até aqui, revisada em sala, nós fizemos jogos, vocês apresentaram, tivemos algumas questões resolvidas, enfim. E aí, quando eu começo a falar, vem à mente de vocês alguma dessas classes gramaticais que nós estudamos? Na classe gramatical, a primeira que nós verificamos foi o substantivo, né? Por que o substantivo? O substantivo ele é a classe que nomeia todas as outras classes. Ele vai dar ponto de partida para todas as outras. Ele é aquele sujeito nomeador. Então, tudo que existe tem um nome. E se tudo que existe tem um nome, é porque ele tem um significado. E a partir daí nós classificamos os substantivos em próprio, comum, não é isso? Se ele é composto, se ele é simples, se ele é derivado, se ele é primitivo. O substantivo ele é carregado de conceitos. Mas o que eu falei para vocês, que nós iríamos verificar muito dentro do curso, que o notebook está carregando aqui, do curso é a questão do substantivo próprio e do substantivo comum, porque são os lugares que vocês frequentam e esses lugares, ruas, cidades, eles recebem o seu nome de substantivo próprio, né? Porque eles têm um nome, eles são nomeados. Nome dos pacientes de vocês são próprios. Ah, tem Raimundo José Nonato da Silva. Ah, mas tem um outro Raimundo José Nonato, mas ele é Pereira. Então aí já tem as suas diferenças. Podem ter nomes parecidos, porque ocorre isso, mas não tem a igualdade no CPF, por isso eles são próprios. Uma outra questão, se eu nomeio, mesmo com o nome que já existe, é porque ele é dele, o nome é dele e por isso que ele é próprio. Seguindo aqui o fio de pensamento, nós verificamos também que, professora, surgiu uma espécie de passarinho. E eu não sei de onde, como classificar esse passarinho. Aí o que os cientistas irão fazer? Eles irão nomear, né, essa espécie, eles irão ver onde melhor se enquadra esse pássaro, com as características dele, e irão dar um novo nome para ele. Não é pássaro 1 nem pássaro 2, ele vai receber um nome. Bitivi azul do Lago das Pedras, pronto. É o nome próprio dele e é um nome composto porque ele deriva de vários nomes, né? Certinho? Acredito que deu para lembrar aí que seriam os nossos substantivos. Diante disso, né, nós falamos também sobre o verbo. O verbo, professora, é aquele que indica ação. E para que nós não fixássemos somente que verbo indica ação, eu trouxe para vocês 3 características desse verbo. Que o verbo ele pode ser um verbo que indica ação, né, que é o verbo correr, andar, pular, sorrir, cair, enfim, inúmeros. Esse verbo ele está representando uma ação ali de primeira. Mas eu tenho o verbo que indica fenômeno da natureza,
porque é uma ação que a natureza faz e eu não sei quem está fazendo ela. Correr. Ah, vou correr da chuva. Olha aí, a chuva, ela é o meu substantivo. Eu correr já é a minha ação. Mas se eu disser, choveu tanto que me fez correr. Chover é o verbo, né? Ele está no infinitivo. Choveu tanto no passado é uma ação verbal. De quem? De um fenômeno da natureza, de uma ação que a natureza fez. Relampejou muito, uma ação da natureza. Ventou demais, ação da natureza, né? Tudo que é ligado à natureza é um verbo de ação, de fenômeno da natureza. Esse é bem facinho de lembrar. Quando eu vou falar também para vocês sobre um verbo que determina um estado de espírito meu, esse estado de espírito, hoje eu estou triste. Triste é a sua característica, né? Triste não é o verbo? Não, triste é a sua característica. Agora o verbo estar, né, que ele está ligando ali, esse verbo estar, ele indica um verbo de estado de espírito, né? Ele vai indicar uma sensação sua, né, uma emoção sua, um sentimento. Então, ontem era um dia feliz. Ontem era, né? Agora, para ficar mais clarinho, tem uma palavrinha bem pequenininha que nós utilizamos, que é o verbo é. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O verbo do verbo ser, ele indica ali principalmente as ações que representam os nossos sentimentos. Serei eternamente feliz com você. Serei, do verbo ser, sentir, tá bom? Desses três que nós já verificamos, eu vou passando um pouquinho rápido, porque são 10 classes. Esse aqui é só para vocês terem um lapso de memória aí e verificarem o que nós já estudamos. Aos colegas que estão só assistindo a aula e não estavam na aula presencial, eu indico a vocês que busquem vídeos extras, me chamem no privado. Professora, eu não estou conseguindo entender, professora, foi muito rápido. Professora, só você falando, eu não consigo compreender. Provisoriamente, nós estamos utilizando esse método aqui de plataforma via YouTube. Mas em breve nós teremos nossa plataforma própria, onde eu consigo utilizar o slide como espelhado. Vocês também conseguem interagir mais. Enfim, por enquanto nós vamos utilizando o que nós temos e assim vai dar tudo certo. Mas não hesitem em me chamar quando estão com dúvida, por favor, tá bom? Continuando, nós tivemos aí nossos verbos, nós vamos agora para os nossos adjetivos. Nossos adjetivos. O adjetivo, ele é aquela classe que caracteriza o sujeito. O sujeito, ele é o meu substantivo, né? Lembre-se, tudo que existe, ele é nomeado. E se ele é nomeado é porque ele recebeu o nome. E aí, eu vou ter um passarinho me visitando. Eu vou ter o meu adjetivo como uma característica. Então, por exemplo, a caneta. A caneta é um substantivo comum, né? Porque existem várias canetas. Então, a caneta é transparente, não é isso? Então, a caneta tem um vidro transparente. Qual a característica da caneta? Ela é transparente. Então, característica, o adjetivo da caneta é ser transparente. Eu tenho um carregador. Carregador é branco. Carregador é branco e tem um fio longo. Tá bom, então, o que é a característica do meu carregador? Ele tem o fio branco e é longo, certo? Então, tudo aquilo que é o adjetivo. Pedrinho é um excelente jogador. Então, qual é a característica de Pedrinho? Ser um excelente, né? Ele é excelente no que ele faz, que é jogar futebol. Mário é péssimo nos estudos. Qual é a característica de Mário? Ser péssimo nos estudos. Por quê, professora? As características não são só coisas boas? Não, infelizmente as características não são só coisas boas. Existem
as características negativas, né? Então, adjetivar não é só ser positivo. Às vezes, adjetivamos de forma negativa algo que nos descontenta ou simplesmente porque naquele momento, o estado de espírito, nós queremos caracterizar assim. Ok, alunos? Espero que sim. Enfim, nós temos os adjetivos aí, por exemplo, as cores. Ah, a manga é rosa, a manga é verde, a manga é amarela por dentro. Então, são características, diversas características de uma só fruta, a manga. Partindo dessa, nós tivemos também os pronomes. Pronomes. Olha como vai remeter de novo aos substantivos. Por quê? Os pronomes, eles são uma substituição do substantivo, né? Eu tenho o substantivo comum, próprio, eu tenho o substantivo composto, derivado. E aí eu vou substituir esse substantivo. Como, professora? Por exemplo, rapidinho. Eu tenho aqui os pronomes. Pensem rapidinho para mim quais são os pronomes. Lembrou da nossa aula? Diz aí para mim quais são os pronomes. Quem lembrou, maravilha. Mas os pronomes, eles estão no nosso dia a dia. Por exemplo, eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas, que são o nosso plural. Então, eu tenho 3 classes aqui, ó. Eu tenho os 3 pronomes, aliás. Pronome. Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa vós, terceira pessoa eles ou elas. Ok? Então, não é quarta pessoa, não é quinta, não é sexta. Primeira, segunda e terceira singular, primeira, segunda e terceira plural. Lembram disso? Perfeito. E aí nós falamos também que há uma pequena substituição hoje na nossa língua usual, na nossa língua falada, do tu pelo você, não é? Porque as pessoas deixaram de falar assim, ah, tu fostes à praia, tu fostes ao cinema com sua amiga, tu fizeste as atividades, para utilizar, você foi, você fez, né? Então, suaviza a fala, né? E aí, linguisticamente falando, foi se retirando o tu do nosso usual e o tu se tornou formal. E aí, hoje as pessoas utilizam o VC, até no WhatsApp aí, reduzem o você para VC, e fazem essa substituição, ao invés de ser tu, você. Professora, então o tu não existe mais? O tu existe. Mas a senhora acabou de falar que o tu deixou de ser falado. O tu, ele deixou de ser usual, ou seja, muitas regiões, muitas pessoas evitam falar ele, principalmente em conversas coloquiais, que são as conversas com os colegas, familiares, as conversas com pessoas que eles têm mais intimidade. E até mesmo na zona formal. O substituem pelo senhor, senhora. Observem. Em Belém do Pará, é atribuído mais a forma nominal do tu. Por exemplo, tu fostes, tu fizeste. Ah, mana, tu fizeste isso. Oh, mana, por que tu foste lá? Soa engraçado para alguns, eu já vi algumas pessoas zombando, porém é o certo. Égos, mana, tu vistes, é o correto, né? Só que para nós soa um pouco estranho, diferente, mas é porque o que a gente não escuta, o que a gente não vê os outros fazendo, soa realmente diferente. Mas não significa que está errado, pelo contrário, está de acordo. Partindo dessa. Tá. E quando eu digo assim, professora, você falou que esses pronomes, eles podem substituir. Eles podem substituir o sujeito. Vamos lá. Karina andava pela praia. Karina, eu. Ó, viu? Quem é Karina? Eu. Então, o meu pronome é eu, a primeira pessoa, porque eu estou falando de mim. Se eu disser, Vanessa caminhava pela praia com sua amiga. Então, quem caminhava pela praia? Ela, porque eu estou falando dela, não estou falando de mim, ok?
Hum, amiga, você vai na festa? Ó, amiga, você vai na festa?